contigo, Rita. Vou botar o meu no mudo aqui. Tá, legal, então. Obrigada. Posso começar, então? Então, tá. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, buscadores, assim como eu, né? Que nós não nos contentamos com certas coisas, simplesmente nós buscamos, fazemos perguntas e buscamos respostas maiores do que simplesmente os nossos 5 sentidos nos apresentam. Agradecer a presença de vocês, agradecer ao Teu, Cobra Coral, Cabocla Sete Raios e São Cipriano, ao Yuri e à Thay, que fizeram esse convite. Eu acredito sempre muito nisso, tá? E eu gostaria, assim, de primeiro me apresentar, né? Para os que não me conhecem ainda, meu nome é Rita Couto, tá? Eu sou professora, doutora em Sociologia e Psicologia. Como professora, eu atuo na área já há 42 anos, e na parte de psicologia eu atuo há 38 anos. Eu nasci em Uruguaiana, sou de Uruguaiana, com 5 anos fui para Porto Alegre, lá eu fiz todo o meu trabalho, lá foi toda a minha segunda infância, digamos assim, e eu fui estudar em colégio de freira, acho que é importante eu colocar isso, porque foi uma trajetória, né, a minha história. Estudei em colégio de freira até ir para a universidade. E, ao mesmo tempo, aos 7 anos, a minha mãe ingressa na Umbanda. Ela vai ser médium num centro de Umbanda. Não esquecendo que, como era a época da ditadura militar, a Umbanda era bastante perseguida, né? Então, eram épocas muito difíceis. Mas a minha mãe frequentava, nós íamos toda segunda-feira. Então, eu tinha esses dois paralelos na minha vida muito distintos. De um lado, o cristianismo católico, do colégio de freira, e do outro lado, a Umbanda. Meu pai era ateu, né? E nós convivíamos num lar de extrema harmonia e paz, era tudo muito tranquilo. E então, quando eu decidi fazer minha tese, quando eu ingressei no doutorado, primeiro no mestrado, comecei a pensar na minha tese, eu fui vendo a importância que tem as nossas crenças, as religiões, e toda a filosofia que vai nos levando aos nossos caminhos da vida. Então, em cima disso, nesse questionamento, nessa indagação que eu tinha, eu me interessei por fazer um mestrado e doutorado em cima das religiões. A influência que as religiões têm dentro do nosso contexto diário, né? Mesmo aquelas pessoas que não têm religião, mesmo aquelas pessoas que são ateias ou agnósticas. E aí eu fui mergulhando nas religiões, né? Principalmente nas religiões de massa, né? Fui mergulhando, eu estudei desde o judaísmo, cristianismo em suas vertentes, islamismo, shintoísmo, hinduísmo, xamanismo, e a Umbanda e Candomblé, né? Batuque, que é uma coisa bem nossa, bem do sul aí do Rio Grande do Sul, enfim. E ali, através de tudo isso, a gente também vai sendo apresentado às escolas iniciáticas, porque é impossível a gente não ingressar nas escolas iniciáticas. Então, eu fui sendo apresentada para certas escolas e me interessando pela filosofia. E aí eu me deparo com o hermetismo. Então, o hermetismo começa a entrar na minha vida e eu começo a querer entender realmente o que era isso, né? E por que, por exemplo, na psicologia, a gente utiliza isso. Mesmo aqueles psicólogos, sem saber, eles utilizam isso no dia a dia da sua clínica. E as religiões também utilizam isso, todas elas, de alguma forma, tá? Mas quando a gente vai na raiz da coisa, quando a gente vai realmente na essência, a gente consegue transcender a tudo isso, sabe? A gente consegue ir além, né? E o ir além não significa ter respostas, pelo contrário. Significa nós termos mais indagações e mais interrogações. E é isso que nos faz crescer como ser humano, tá? Porque as respostas são muito fáceis. A gente, na verdade, por isso que eu digo, somos buscadores, porque nós vamos sempre buscando
buscando e buscando. Somos sempre iniciados, né? Então, o que é o hermetismo? A primeira coisa que tem. Hermético é uma coisa fechada, né? É uma coisinha fechada. Então, o hermetismo, ele é uma filosofia. Ele, na verdade, ele não é uma religião. Não é. Ele é uma filosofia que ele vem lá de trás, muito antes dessas religiões que nós temos, judaico-cristãs, abrâmicas, né? Que seguem Abraão. É, ela vem da época ainda do Egito Antigo, tá? Ela começa nas escolas do Egito Antigo, na escola de Eleusis, nas escolas órficas, tá? Então, os sacerdotes, eles começam a prestar atenção na natureza, a prestar atenção no que era a alma humana e como isso ia se desenvolvendo. Tá? Então, o sacerdote maior, que ele era considerado como um deus egípcio, era Tote, que ele era, digamos, o escriba do faraó, né? Ele que compilava coisas, tá? Isso tudo dentro de uma mitologia, a gente não pode perder esse sentido, mitologia, tá? Quando a civilização grega se ergue, ela vai se alimentar dessas escolas egípcias, tá? Na verdade, os filósofos gregos estudaram nas escolas egípcias, nessas escolas de mistérios, né? E aí lá eles tinham o deus Hermes. Então eles fizeram uma união, né? E pegaram Hermes Trismegisto, que é o 3 vezes iniciado. Então eles pegaram o deus Hermes e o deus Tote. E aí vocês podem questionar assim, por que 7? Por que não são 5 leis? Por que não são 4? Por que não são 3? Bom, um dia a gente pode falar sobre a questão do número 7, que é fantástica, tá? Ele é um número cabalístico, né? Como a gente diz, ele, enfim, é um número altamente especial. Mas se nós pensarmos assim, ó, e mais com o desenrolar daqui da palestra, acredito que vocês vão ver, isso vai ficar bem mais claro. É como se o ser humano fosse um quadrado. Nós temos 4 lados iguais. E o divino é um triângulo, tá? Que aponta para cima, né? 3 lados iguais. 4 mais 3 dá 7, tá? Então, nós somos esse ser aqui, que é o quadrado, que vai fazer uma conjuração com esse divino, porque nós somos parte dele. Nós não estamos apartados dele, somos parte dele. Então, por isso que há tantas questões das pirâmides, né? As pirâmides, a base da pirâmide, ela é um quadrado que depois vai subir os triângulos, né? Que todo mundo fica, mas o que tem a ver as pirâmides? As pirâmides é porque já era das escolas de mistérios, tá? Então, o Hermes Trismegisto, ele é o pai da filosofia hermética, que hoje ela é utilizada nas escolas esotéricas, tá? Então, mesmo que ele às vezes não seja muito bem identificado assim, mas dentro, inclusive, da psicologia, nós utilizamos ele o tempo inteiro. E aí os gregos compilaram todos esses conhecimentos, tá? Várias obras, e escrevem o Corpus Hermético, que há pouco tempo chega ao Brasil em português. Felizmente, nós tivemos um tradutor e agora nós temos esse acesso, porque antes nós só encontrávamos em inglês e espanhol. Então era mais difícil da gente fazer esse estudo, mas agora a gente tem Corpus Hermeticum, tá? Ele mais ou menos, ele foi um compilado das obras do século II antes da Era Comum até o século II depois da Era Comum. Então foram 400 anos mais ou menos, tá? Então eles vão chegar à conclusão de que o universo ele é formado por 7 leis, tá? E se nós compreendermos um pouco essas 7 leis, a gente vai ter um autoconhecimento. Então, a primeira lei, existe uma ordem, tá? A primeira lei é a lei do mentalismo, tá? O que é o mentalismo? Platão já falava no mundo das ideias. Antes de qualquer coisa, vai ter o mental. Antes de uma ação, antes de qualquer coisa, vai ter uma manifestação mental. Então, o que essas leis nos falam? A primeira lei, né? Que este universo, o Criador
Não vamos pensar nesse Deus judaico-cristão, esse Deus que venha com uma moral. Isso vem depois, nós estamos falando lá das questões pagãs ainda, onde isso não existia, a questão moral junto com a religião. Vamos pensar numa mente criadora, uma mente criadora, que cria todo o cosmos, todo o cosmos. E dentro dessa mente temos nós, mas só que nós somos parte dessa mente e não apartados dela. Nós somos um pedaço, um fragmento dessa mente. Depois quem vai estudar, inclusive, a gnose e tudo mais, um dia a gente pode falar sobre isso também, vai ter a Peste Sofia e tudo mais, que aí é um outro, mas que falam bastante sobre isso. Então, nós somos uma parte dessa mente criadora, tá? Por exemplo, se a gente perde a visão, digamos, o tato, os sentidos, os 5 sentidos, ainda vai sobrar o mental. Quando nós fazemos com os nossos pacientes, por exemplo, dentro do consultório, a imaginação criativa, e a gente diz assim, alguns dos meus pacientes estão aqui, eu já fiz essa técnica, vamos para um mundo, vamos pensar, vai para um lugar legal, vai para um lugar bonito, vai para um lugar assim, 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 pode ser um lugar que tu nunca tenha estado. Por quê? Porque ele está no teu mental, tá? Então, ele estando no teu mental, tá? Ele vai te criar uma percepção. E tudo que nós aprendemos na vida é percepção. O maior exemplo disso, gêmeos. A pessoa ficou grávida no mesmo momento, os bebês ficaram ao mesmo tempo no útero, eles vão nascer, cada um vai ser diferente do outro. Por quê? Porque eles têm uma percepção diferente de mundo, mesmo carregando a mesma carga genética. Tá? Então, aí a gente vai se vendo como muito maior do que a gente pensa ser, muito maior do que nos fazem acreditar que nós somos, certo? Então, quando a gente pensa nisso, que eu tenho esse mental, eu posso, então, fazer uma transmutação mental. Por quê? Porque se eu faço parte dessa mente criadora, parte, e não eu não tô, essa mente não está fora de mim, eu faço parte, eu consigo co-criar a minha realidade. Eu também consigo criar a minha realidade. E não é uma realidade vinda de fora, não é, Deus quis assim. Eu estou sofrendo porque Deus quer assim. É porque, pois é porque a questão política, é porque a questão isso, é porque. Não, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. E exatamente é sobre isso que essas leis tratam, dessa autorresponsabilidade. Quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue transmutar, que a gente chama no hermetismo de transmutação mental. Tá? Ou seja, eu estou com pensamentos negativos, vai acontecer isso de ruim, vai acontecer isso de ruim. Então, a TCC, a terapia cognitivo comportamental, está usando direto isso. Tu muda a tua forma de pensamento. Em vez de pensar no ruim, vamos pensar numa coisa boa. Em vez de pensar nos meus fracassos, vamos pensar nas minhas vitórias. Quais foram os caminhos que eu cheguei para as coisas boas que eu consegui na minha vida? Em vez de ficar pensando, puxa, sou um desgraçado, olha aqui o que está acontecendo comigo, como é que eu cheguei aqui e se vitimar, a gente transmuta. Por quê? Porque nós conseguimos criar o nosso pensamento, e não é o contrário. Não é o pensamento que manda em nós mandamos o nosso pensamento. Nós podemos, essa é a verdadeira e única liberdade que nós temos. Essa história de livre-arbítrio eu acho muito controversa. Tá? A verdadeira liberdade que nós temos é de escolher o que nós podemos pensar. O que nós vamos pensar? Porque tem outras coisas que a gente não tem livre-arbítrio, não. É mentira. É mentira. Entende? E a gente não tem zona de conforto. Quem trabalha comigo sabe que eu estou sempre falando isso. Quero que alguém levante a mão e diga: eu estou numa zona de conforto. Me conta, então, como é que é estar numa zona confortável. Porque não existe isso. A gente repete padrões, mas os padrões, às vezes, bem negativos. E que sempre vão dar resultados negativos.
E a gente quer que dê resultados diferentes. É impossível pelas leis herméticas. Impossível. Entende? Então, quando a gente começa a entender isso, que é um trabalho meu, é um esforço meu que eu tenho que fazer pessoal, de me conhecer, de ter autoconhecimento e de transmutar o meu estilo e o meu pensamento. Então, sim, é a mesma coisa que eu vou num centro de Umbanda. Eu vou lá, eu vou tomar passe com a entidade X. Entidade maravilhosa, te dá orientações maravilhosas, mas tu chega e continua praticando a mesma coisa que tu fazia. O mesmo processo, o mesmo tipo de pensamento. Não vai ter mutação, não vai transmutar nada, tá? Então, isso que a gente às vezes chama na vida de coincidência, ah, mas isso aconteceu por coincidência. Não, porque justamente como nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, porque o nosso pensamento, ele gera uma emoção, e nós agimos é com essa emoção. Entende? Então, por isso que a gente tem que mudar aqui a mente, para mudar a emoção, para mudar a ação. Então, por isso não existe o acaso. Então, por isso que a coincidência que existe é que, na verdade, nós mudamos o nosso pensamento, mudamos as nossas emoções e aquilo vem acontecer porque nós mudamos as nossas ações. Só que a gente não percebeu. Por quê? Porque a gente não se percebe. A gente não se percebe, a gente foi acostumado a achar que tudo vem de fora para nós, que não vem nada de dentro de nós, que nós não conseguimos criar nada, que nós somos o acaso. Então eu digo isso, o acaso não existe. Existe a consequência dos nossos pensamentos. E isso sim é que vai existir, tá? Que são essas nossa mente vai criar o pensamento, que vai criar as emoções, que vai criar a nossa atitude, tá? Vou dar um exemplo que talvez muitos é um pouco controverso, mas eu acredito que é muito interessante. A física quântica, que ela vem com Planck, foi um grande defensor dela ainda no início do século passado, né, muito debatida, mas hoje em dia trouxe à pauta muitas coisas, ela traz a dupla fenda, né? Que é o que? É observar o elétron no átomo, né? O elétron, nós somos feitos de átomo e o elétron é aquela partícula que fica ali em torno do núcleo. A física quântica já nos trouxe que, ora o elétron se comporta como uma partícula, ora como uma onda. Isso significa que depende da pessoa que está observando. Então, isso vem ao encontro do que a gente fala e do que os hermetistas lá do Antigo Egito já tinham conhecimento. Isso é fantástico, isso é incrível. Quando a gente está muito adensado, muito materialista, tudo é só o material que importa, só me preocupo com as coisas materiais, a gente está muito densificado. Então, os nossos elétrons estão funcionando muito como partículas. Quando a gente consegue, através de uma meditação, de uma oração, de uma reza, de uma incorporação, de técnicas da psicologia como imaginação criativa, tudo isso o Jung estudou e eu sigo a linha de Jung, que eu acho que ele foi um psicólogo fantástico, fantástico. E a gente nunca para de estudar ele, também a vida inteira tem que estudar Jung. Então a gente vai tornar a vida da gente menos adensada. Por isso que a gente fala que a gente tem que buscar essa menor adensação, tá? A gente fluir mais com esse universo que nós fazemos parte, e não simplesmente a gente ser plantado, parece uma planta que não consegue se mexer para nada. Nós não somos isso. A planta tem o seu objetivo, nós temos outro. Então, nessa busca, essa busca que a gente tem dessa mudança interior, é que a gente chama de alquimia. Isso é alquimia. O transformar chumbo em ouro, né, que tantas escolas iniciáticas falam, é transformar esse material bruto que nós temos, que nós acreditamos ser, em alguma coisa mais flexível, em alguma coisa menos adensada, e daí então mais brilhante e mais valiosa, não para os outros, para nós mesmos.
Então, essa transformação de chumbo em ouro, essa alquimia, que é isso que eu acredito que, por exemplo, quando se vai no centro de Umbanda, quando se vai num templo de qualquer religião, muitas pessoas, elas inconscientemente estão buscando isso, só que elas não param para analisar e para pensar. E para usufruir de certas coisas que às vezes tem ali e que poderia, mas que depende da pessoa. Não depende, às vezes, do líder religioso, né? Ou às vezes até do psicólogo. Muitas vezes, mas eu não me acertei com tal terapeuta. É porque ele está te exigindo, às vezes, esse esforço, e a pessoa não quer se esforçar. Aí não vai se acertar, né? Essa foi a primeira lei, a lei do mentalismo. A segunda lei é a lei da vibração, tá? Então, tudo vibra, nada está parado, tá? Nada está parado. Tudo é ressonância, certo? A vibração do espiritual, ele é tão grande, ele é tão grande que parece que ele está parado. Mas é como se vocês verem uma roda em movimento. Se vocês olharem uma roda em movimento tão rápida, parece que ela está parada. Mas é porque ela gira muito rápido, tá? Nas escalas, assim, grosseiras da vibração é que está a matéria. Isso adensado que nós temos aqui, a matéria, que tudo é matéria. Tá? Essa caneta é uma matéria. Então, isso aqui são formas adensadas, tá? O espiritual não é assim. Só que quando a gente se desliga desse espiritual, a gente só fica adensado. A gente só fica adensado. E aí a gente vem o quê? O vazio. Aquele de ter tudo, eu consigo comprar, eu consigo ter o que eu quero, mas tem um vazio. E esse vazio preenche como? Aí as pessoas vão em busca de coisas, vão se agarrar em outras pessoas, surgem problemas psicológicos, surgem como questões de abuso, relações tóxicas, abusivas, né? É, vai dar problema, tá? Então a gente tem que entender isso aí. A matéria ela é uma energia desacelerada. E quando o acelerado nosso é o espiritual, mas a gente tem que estar conectado com ele, tá? Então, como a nossa mente, ela é tipo um grande imã, a gente tem coisas que a gente repele e outras a gente atrai. O que que a gente vai atrair? Onde a gente está vibrando. Se eu estou vibrando em pensamentos ruins, em coisas negativas, em medo, principalmente em medo, eu vou atrair situações para minha vida nesse aspecto. Se eu estiver pensando, ressonando em coisas mais positivas, porque não é só o que a gente pensa, a questão é o que a gente é. Por isso que aquele livro, O Segredo, ele foi campeão de vendas e tudo, mas ele traz esse grande erro, né? Que ali diz assim: tu pensa tal coisa que tu consegue. Não, não é assim. Tu tem que ser tal coisa. Aí isso tem que ser incorporado a ti. Não é simplesmente, eu vou pensar que eu quero uma Ferrari. Eu ficar pensando que eu quero uma Ferrari, eu botar um pôster de uma Ferrari no meu quarto, e isso vai me trazer felicidade. Não, não é isso. Não é isso. Não é por aí. Entende? Senão todo mundo seria rico e abastado. Não é isso. Não é isso. Absolutamente. É o que nós ressonamos. Tá? Então, essa ressonância é o que a gente vai atrair. Por isso que tem épocas da vida que a gente diz assim, meu Deus, está dando tudo errado. Mas no que nós estamos realmente entrando? Que frequência que nós estamos? E é muito humano a gente se deixar bater. Eu não estou dizendo que não é, por favor. Entende? É muito humano. A gente se deixa bater, tem horas que a gente acha, meu Deus, não vai dar tudo errado mesmo. Quando a gente consegue, opa, vou voltar aqui para o meu cerne e tudo mais, e vou ressonar noutra frequência, as coisas começam a mudar. Mas a gente tem que perceber essa mudança também, tá? Então, como a gente é esse campo eletromagnética, quando a gente muda essa frequência, e é nítido, a gente vê isso através até de exames, as ondas beta, teta, alfa, tá? A gente, por exemplo, quando a gente faz uma meditação, uma incorporação,
tá? Imaginação criativa, volto a Jung, a gente trabalha muito essa técnica, imaginação criativa. Rezas, rituais, a gente está entrando naquela ressonância. Por isso que quando a gente entra nessa ressonância, a coisa tende a dar certo. Por que que tem pessoas que dizem, eu fiz um trabalho para, sei lá eu, para Exu do Ouro. A coisa não funcionou. Mas tu estava ressonando nessa frequência? Tu estava realmente, ou tu já estava descrendo de tudo? A magia, ela só funciona, por exemplo, quando tu é um co-criador. Se tu simplesmente acha que é uma coisa que vem externa, ela não vai funcionar. Porque ela tem que funcionar, ela tem que vibrar dentro de ti. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai numa terreira e incorpora, é o momento que ela está ouvindo uma ressonância diferente dentro dela, onde ela está evocando, invocando e conjurando. O que que é invocar? Invocar, eu chamo uma entidade ou uma divindade próxima para próximo de mim. Eu trago de dentro de mim, que é uma evocação, eu vou trazer de dentro de mim o meu eu superior, esse eu espiritual. Então, essa união das duas coisas se chama conjuração. Da mesma maneira que se eu estou ressonando em coisas ruins, em coisas negativas, e eu evoco coisas negativas, eu vou conjurar uma coisa terrível na minha vida, absolutamente terrível. E a gente vê isso no dia a dia da vida das pessoas acontecerem. São as tragédias, muitas vezes, tá? Então, quando eu consigo ter essa frequência, ela tende ao infinito. É uma frequência de som que, por exemplo, a gente não ouve, tá? Mas, por exemplo, se pegar um cachorro, um morcego, um gato, enfim, tem um monte de animais que eles conseguem ouvir coisas que nós não conseguimos. É o infrassom, tá? Para ver como nós, por isso que eu digo, as pessoas que se contentam só com os 5 sentidos, eu acho fantástico, porque é tão pequeno, sinceramente, é tão pouco, sabe? É uma pessoa que realmente acho fantástico, acho que a pessoa, né? Mas a gente tem que se perguntar: será que é só isso mesmo? Como é que meu cachorro vive mais do que eu? Como é que o gato tem uma sensibilidade incrível? Os pássaros, eles sabem quando vai chover e voam para o outro lado. A gente tem que ter um desconfiômetro que existe uma coisa maior aí, né? Então, nós não atraímos o que nós queremos, nós atraímos o que nós somos. Por isso que tem que ter essa alquimia, esse transformar chumbo em ouro, porque não adianta eu querer não resolve nada. Eu tenho que me transformar. Como é que eu vou me transformar? Através do autoconhecimento. Saber quem eu sou, quais as minhas necessidades. Não a necessidade do Joãozinho, não a necessidade do meu marido, do meu filho, da minha esposa, a minha necessidade. Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? São essas perguntas é que vão movendo a gente, entende? Então, sem um autoconhecimento, a pessoa vai ficar adensada. Ela fica adensada, ela fica só confiando nos 5 sentidos dela e ela vai simplesmente se contentar com as coisas materiais. Até sempre é óbvio que essas pessoas vai ter um vazio, e daí o vazio? O vazio é essa falta desse plus, esse algo a mais, né. Então a gente vai se entendendo como co-criador do universo. Quando isso não acontece, a gente só fica adensado, nós vamos ter problema como a depressão, tá. O que que é a depressão? É a gente buscou tanto uma coisa, tanto, 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 tanto uma coisa, geralmente são coisas materiais, e a gente não se sente criador, e a gente só se sente que a gente é só o acaso de tudo. E aquilo acontece, e a gente olha para trás da vida da gente e diz: "Puxa, deu tudo errado. Eu cansei. Então eu não tenho vontade de levantar da cadeira, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de tomar um banho, eu não tenho vontade de nada. Eu cansei da vida. Eu cansei da vida". Por quê? Porque a vida é difícil mesmo. É difícil pra caramba a vida. Então, se a gente não buscar e entender tudo isso, a gente vai ficando realmente sozinho,
adensado e depressivo. E nada tem sentido. Porque realmente viver só nesse mundo assim não tem muito sentido mesmo. Tá? E ainda muitas vezes se alimentando de notícias ruins, tá? Então a gente vê o pânico, tá? Porque a pessoa fica às vezes com tanto medo que ela paralisa, ela trava, tá? Então o que que a gente tem? A gente tem que começar a mudar o mental dessas pessoas, ver elas perceberem que elas podem e devem fazer essa mudança para conseguir. Por isso é que eu disse lá atrás, nós aplicamos o tempo todo isso na psicologia, seja a corrente que for, seja a corrente que seguir. E hoje a TCC aplica muito, tá? Principalmente com a ansiedade, que a ansiedade também. A ansiedade ela está num ponto e a depressão no outro. A ansiedade é viver lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá no futuro. Eu fico preocupada porque se eu me preocupar, pode ser que não aconteça aquilo. Não, mas se eu estou me preocupando e pensando, eu vou atrair aquilo. Eu vou atrair. Aquilo vai acabar acontecendo, porque eu estou ressonando naquela frequência. Aquilo vai acabar acontecendo. Entende? Ah, mas eu não consigo. Não, exige esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter um querer antes e um esforço. E do outro lado, é a pessoa que já vive lá atrás, num passado saudoso, muitas vezes um passado que ela nem teve. Ela começa a ter saudade de uma vida maravilhosa, uma infância maravilhosa que nem foi tão boa assim, né? De coisas que nem foram tão boas assim, mas porque ela não quer ficar no presente. Então, qualquer um dos dois extremos, a pessoa não está no presente, ela não está nesse equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, tá? Então, o nosso inconsciente, aquilo que não está à luz do consciente, porque o nosso inconsciente ele é atemporal. Para ele não existe ontem, hoje, amanhã. O nosso inconsciente é como se fosse um oceano e o nosso consciente é um laguinho. Só que o nosso inconsciente ele capta tudo, até o que a gente acha que não está vendo, que não está ouvindo, que não está percebendo, ele está pegando. E ele bota lá, são as nossas sombras. E nós temos que conhecer as nossas sombras, porque a gente olha muito a sombra do outro. E a gente esquece que nós temos as nossas sombras, tá? Então a gente tem que conhecer essas sombras e analisar. A gente vai indo aos poucos, vamos chegar lá. Nós temos a terceira lei, que é a lei da correspondência. Então a gente vai ter o mental, tá? A vibração e agora a lei da correspondência. Tudo que está acima é como que está abaixo, não é igual. É como o que está abaixo. Por exemplo, o macrocosmo, ele é feito, digamos, né? Vamos pegar só o nosso sistema solar, é o Sol, os planetas orbitando no entorno dele. O nosso átomo também, o elétron fica orbitando em volta do núcleo. Ele não é igual, ele é como, ele é correspondente, ele é equivalente. Tá? Não é igualdade. Essa é uma das coisas que as pessoas erram muito quando às vezes vão estudar essa lei hermética, tá? Então, para o hermetista, para a gente, tudo que está fora nessa mente superior também vai estar dentro na minha mente. Também está dentro, porque eu sou co-criadora e eu sou um fragmento dessa mente, tá? Então, nós vamos trazer para o hermetismo que tudo é um símbolo. E eu vou dar um exemplo disso para a gente entender. Jung fala muito disso. Por que que a gente trabalha muito com sonhos? Por que que quando a gente trabalha com Jung, os sonhos são importantes? O sonho não é uma coisa que simplesmente a gente deita, sonhei com tal coisa. Ah, dane-se. Não, não é isso. Por que que eu sonho com uma coisa, o Joãozinho sonha com outra? Nós tivemos o mesmo dia, percebemos praticamente as mesmas coisas, mas ele vai ter sonhos diferentes. Por quê? Porque os sonhos são símbolos, nosso inconsciente nos trazendo à luz alguma coisa. E por isso que nós esquecemos quando a gente acorda. Raramente a gente lembra, mas nós sonhamos todas as noites, tá? Então, a gente tem que ver, a gente tem que analisar as situações que nos acontecem, interpretar essa situação
E dali nós vamos tirar uma experiência. Experiência de vida não é passar por uma situação simplesmente, tá? Eu não é, eu subi o Everest, eu teve uma experiência de alpinismo. Se eu subir o Everest e eu analisar como é que foi a minha subida, o que que foi a minha transformação, quais foram as minhas dificuldades, quais foram as minhas facilidades, quando eu desço de lá, o que que eu mudei? Então, eu tive uma experiência. Se eu não passar por esse processo, eu não tive experiência. Eu só passei. E eu vou repetir. Por isso que nós repetimos padrões, porque a gente não analisa a nossa experiência. Não é uma experiência. Então, por isso que tem pessoas, às vezes, com 80, 100 anos, passou por tanta coisa. Tem uma longa trajetória. Tem, mas ela tem experiência de vida? Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque ela nunca parou para analisar o que que ela viveu, o que que ela vivenciou, o que que ela tira dali para não repetir e o que que ela tira dali para repetir, que foi bom. O que é bom a gente tem que apostar no que é bom, tá? Então, assim sendo, para o hermetista, e é por isso que eu disse para vocês lá no início, não venha com a concepção desse Deus abrâmico, de bem e mal, Deus é bom. Não, porque para o hermetista, o bem e o mal, ele não existe. O que existe é a ética. A ética, sim. Porque essa questão de bem e mal, ela muda conforme as questões históricas. Exemplo, eu sou de uma geração que os pais batiam nos filhos. E isso era aceito, aceito por lei e aceito socialmente. Hoje em dia, se a gente vê uma criança sendo espancada, a gente tem que denunciar, esse pai vai preso, essa mãe vai presa. Houve uma mudança. Aquilo que era bom há 60 anos atrás, hoje não é, hoje é mal, tá? Então, para o hermetismo não existe, isso muda, agora existe uma ética. A ética é eu vivenciar minha vida, não interessa se os outros estão olhando ou achando que é bom ou mal, é eu vivenciar minha vida dentro daquilo que eu vejo que é o correto, que eu não vou fazer nada de errado contra mim ou contra a outra pessoa, qualquer pessoa que seja. Por isso que a gente diz, a ética é quando nenhuma câmera está nos filmando. E eu encontro alguma coisa e eu vou entregar para o seu dono ou eu vou deixar onde está. Por quê? Porque eu não preciso de alguém para me dizer se isso é bom ou mal. Isso é ética. E o hermetismo trabalha o tempo todo com a ética. A questão de bom ou mal é uma questão moral, ela muda, tá? Então, nessa experiência que a gente tem nessa vida, não existe esse julgamento, não adianta a gente ficar se julgando. Eu tive uma experiência negativa na minha vida. Ai, como eu errei, como eu fiz errado, como isso foi ruim, isso não resolve. Eu tenho que analisar, interpretar, entender, bom, isso aqui, esse caminho não é legal eu ir. O que que foi bom nisso? Tá, isso aqui eu vou manter, isso aqui não vou manter, isso não foi legal. Eu não vou me julgar, mas eu vou mudar. Eu vou ter responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Isso é hermetismo, tá? Não é jogar no colo do outro, não é dizer para o outro, não é terceirizar nada, é assumir, entende? Sem julgamento, porque se eu ficar só dizendo que eu fiz tudo errado, não vai resolver nada. Eu, na verdade, não vou mudar. Eu vou ficar estagnado no mesmo lugar. Eu tenho que ver, experienciar minha vida e ver, tá, eu vou fazer outro movimento, porque esse movimento não me cabe, esse movimento não me serve mais, tá? Rita, Vamos para um deixa exemplo só bem eu. prático. Eu gosto de exemplos porque eu acho que facilita o entendimento. Quando alguém sente inveja ou raiva da gente, tá? Alguém de repente tem inveja da gente, tá? A gente tem que entender que aquela inveja daquela pessoa, ela é um símbolo. Eu posso não ter inveja dessa pessoa, mas existe um sentimento de inveja dentro de mim. Ele apareceu com a inveja da pessoa como um símbolo para me alertar. O que eu tenho que trabalhar é essa minha falha ética, de ter essa inveja em algum ponto ela existe dentro de mim. E isso eu tenho que trabalhar dentro de mim. O outro é o outro.
O sentimento do outro é do outro, mas eu tenho que trabalhar dentro de mim isso, tá? Por exemplo, alguém sente inveja da tua casa, né? Ah, mas eu não sinto inveja da casa dele. Não, tudo bem, mas o entendimento disso é de que existe uma inveja dentro de ti, é uma sombra. Essa sombra que tu tem que trabalhar, tá? Porque quando a gente não entende isso, é que a gente entra muito facilmente em relações tóxicas e abusivas, tá? Porque a gente não percebe isso. E a gente vai andando, só vai sendo levado, feito pau de enchente, como se diz lá na minha terra em Uruguaiana, entendeu? A pessoa vai andando feito pau de enchente, a água vai levando e vai meio que parando, meio que. E não é isso. Eu sei que é um monte de coisa, gente, eu sei que é um monte de informação, por isso que eu tinha dito no início lá, quando eu fiz a minha chamada com o Yuri no Insta, nós não vamos esgotar o assunto hoje, eu só estou levantando questões para, se no mínimo sair com interrogações hoje, show de bola, valeu a pena, porque é complexo mesmo, é para dar um nó mesmo na cabeça da gente, Rita, tá? deixa eu te interromper um pouquinho. Oi. Nós temos 10 minutos para encerrar essa primeira etapa aqui, né? E tem uma pessoa escrita ali para falar, de dúvida. Eu não sei se tu quer que ela fale agora ou se tu quer deixar para passar depois. Se tu quer falar agora, pode falar, se a gente conseguir aqui dar uma... É Pode o falar. Leandro. Se quiser abrir teu microfone, então, Leandro. A gente tem. Ah, ele saiu. Acho que ele foi abrir o microfone e caiu e desligou sem querer. Mas a gente É, ainda tem 10 minutos de reunião para aí, só explicando para o pessoal que entrou depois. Nós vamos fazer uma pausa ali de uns 5 minutinhos e aí vamos mandar um novo link para vocês para a gente fazer a segunda parte da isso, palestra. Tá, acho tá? que ele entrou de novo aí. Estava escrito para falar, Leandro. Pode falar. Fala, Leandro. Tá me ouvindo agora, hein? Eu tô ouvindo bem baixinho, mas pode falar. Deixa eu tentar melhorar aqui. Melhorou? Eu não sei, eu tô bem baixinho, meu. Eu tô ouvindo o Deixa Yuri eu... também baixinho. Mas Eu pode te falar que ouço. eu acredito que eu vou conseguir entender. Vamos lá. Lá na primeira parte ali que tu comentaste sobre a primeira lei hermética, tu falou da questão do acaso. Uhum, Esse acaso, ele não existe dentro desse princípio hermético, né? Ele se aplica a tudo na vida, não só a questão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ou ele também ele acaba de uma certa maneira, como é que eu posso te dizer, abrangendo todas as nossas relações com a natureza. Eu te faço essa pergunta por uma questão assim até evolucionista, assim, certo. porque dentro de uma ideia que eu tenho, Uhum, o acaso ele não existe. Existe situações que fazem uma determinada espécie, um determinado animal, uma determinada situação existir. isso. Ou o acaso ele só se traz dentro das nossas atitudes. Né? A questão hermética é uma questão muito Ótima mais pergunta, nossa. Leandro. Muito boa pergunta, Leandro. Eu vou usar uma frase de Einstein. Einstein dizia: Deus não joga dados. Né? Então, o acaso ele não existe em todos os aspectos, tá? Desde as espécies que surgem, que se extinguem, a natureza, porque nós somos a natureza, nós não somos a par, nós somos a natureza. Como eu falo, a questão do macro e do micro, então aquilo que a gente olha no macro se equivale ao que nós temos dentro de nós. Esse acaso ele não existe em todas as circunstâncias. É que para nós é muito difícil às vezes ter esse entendimento, porque para ter esse entendimento a gente tem que ter uma observação muito grande, tá? Por exemplo, assim, mais tarde, até depois eu vou falar sobre isso, Leandro, mas a questão das queimadas, a gente está com um clima doido, eu também estou aqui nos Estados Unidos, geralmente essa época já está mais fria,
E não tá tão frio. Hoje é um dia que tá 25 graus. Então, sabe, era para estar onde a região que eu fico aqui é uma região que já essa época fica fria. Então tá tudo muito doido. E, e não que nós sejamos somente nós culpados do aquecimento global, por exemplo, isso é outra pauta, mas sim, nós temos uma responsabilidade sobre tudo isso, entende? Então, mas a gente tem que parar e ver, perceber, pensar. Então, esse acaso, ele se expande a tudo. Por isso que eu trouxe essa frase do Einstein, entende? Não é um jogo, não é uma coisa, não, é que a gente tem uma dificuldade de percepção das coisas. Então, nós somos responsáveis pelas nossas coisas e tudo mais, mas dentro de todo o universo, toda uma questão universal que talvez um dia a gente consiga entender melhor também, a gente vai perceber que esse acaso não existe, porque não é uma coisa, existe essa mente criadora, mas ela não ela não manipula coisas. Nós não somos marionete, tudo é marionete, não é isso. Entende? Então, eu concordo contigo quando tu fala que essa questão é só a gente vai estudando um pouquinho a própria biologia e tudo mais, a gente vai percebendo certas coisas. Então, respondendo a tua pergunta, essa questão mental macro e micro, que somos nós, criador e co-criadores, né? Não criador e criatura, mas criador e co-criadores, sim, no acaso não existe. O que existe são consequências de atitudes, de coisas que vão levar aquilo. É que muitas coisas a gente ainda não consegue entender, principalmente coisas que vêm até questões do universo, do cosmos, porque a gente ainda está engatinhando muito, um pouquinho ainda. Não sei se te respondi, Leandro. Te respondi? Deu? Legal. Então tá. Antes da gente encerrar essa primeira etapa, eu vou deixar você só com uma indagação, um exemplo para vocês pensarem nisso que eu estava falando, porque eu estava falando das sombras, né, que eu estava trazendo esse aspecto. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, assim. Alguém está com o celular e esse celular é roubado. Passou lá alguém, pá, roubou teu celular, tu fica indignado, obviamente. Como é que a gente vai entender isso na nossa vida? Como a gente estava falando, é o acaso? Passou lá o Não, não é, não é. Esse celular, ele é só um símbolo, porque tudo na nossa vida é símbolo. Na verdade, o que a gente tem que trazer para nós, para a experiência, é nos questionar. Quantas vezes eu atrapalhei as pessoas na comunicação delas? Quantas vezes eu deixei de me expressar quando eu queria? Quantas vezes eu julguei pessoas na comunicação delas? E isso é simbolizado através da perda do nosso celular. Ele nos é roubado. O celular, ele é só um símbolo. Ele é só um símbolo. E o universo está falando com a gente através desse símbolo. Então, a experiência, senão simplesmente a gente vai ter que, lá vou eu na loja comprar outro celular. Agora, se a gente analisar o que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que aconteceu, por que isso às vezes até se repete na vida da pessoa, né? Tem um livro do Luiz Antônio Gasparetto que eu acho maravilhoso. O carro, sua vida é um carro, uma coisa assim. Eu tenho lá em casa. Que ele fala justamente isso. Quando o carro, tudo que estraga no carro tem a ver com coisas nossas pessoais, tá? É um livrinho pequeno, inclusive, muito interessante. Entendeu? Você é seu carro, é o nome do livro. Você é seu carro. Luiz Antônio Gasparetto, que era um psicólogo também, que era um hermetista fantástico. Infelizmente morreu já. E ali traduz bem isso. Entende? Eu tô com problema no pneu, tô com problema não sei o que no motor, eu tô com problema, ele vai traduzir alguma coisa do teu sentimento, para ver como a coisa é complexa, como tudo. Então, a gente tem que tratar o símbolo, trazer para nós, opa, o que que eu tô fazendo, o que que eu fiz, entende? E isso é que vai fazer a gente ter experiência, chegar e dizer, mas eu tô com problema de comunicação, né? Me levaram, o celular é comunicação, né? Me levaram esse celular, por quê? Eu tô deixando de ouvir alguém, eu tô, eu não tô me colocando, eu tô falando demais, eu quero que as pessoas só ouçam o que eu falo,
a gente trazer essa experiência. Tudo que acontece na nossa vida, tudo, entende? Então, por isso que nós somos co-criadores, tá? Porque a gente fez aquele momento, a gente estava ali naquele momento em que aquilo ali foi roubado da gente. Podia ter sido roubado do outro vizinho do lado ali, foi da gente. Então a gente tem que ter quando a gente traz isso tudo como experiência, agora como vocês veem, é muito trabalhoso. Por isso que as pessoas preferem viver num mundinho mais raso, né? Porque, digamos, as pessoas acham que é mais fácil, né? Mas só que elas são marionetes. E a gente, por isso que eu digo, nós somos buscadores. Por quê? Porque nós não nos aceitamos como marionetes. Nós não nos aceitamos. Se nós estamos aqui num sábado à tarde, é porque a gente tem indagações. A gente não aceita esse mundinho que quer nos mostrar. A gente não acredita nesse conto de fadas. Tá, pessoal? Eu acho que agora a gente vai encerrar esse vídeo, vai dar uns 5 minutinhos, o Yuri disse, e nós vamos retornar com a lei do ritmo, certo? Com a quarta lei hermética, que é a lei do ritmo.